Bom dia, paz do Senhor, Deus te abençoe, o Senhor esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família em nome de Jesus. Hoje, domingo, dia 25 de outubro de 2020, hoje a gente repete, né? A gente repete não, porque eu falo sempre uma palavra diferente, eu nunca repito a mesma palavra, nunca. Tem esse desafio diante do Senhor, eu nunca repito, mas hoje, como sendo domingo, eu falo às 10 com você, a gente conversa, ora, penso um pouquinho sobre a palavra e depois eu volto às 4:30 da tarde. Né? E hoje não será diferente. Por isso nós estamos lendo a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 5. Né? Já começamos a maior pregação de todos os tempos, do maior pregador de todos os tempos, de todo o universo, né? Do maior mestre de todos os tempos e de todo o universo, Jesus Cristo, nos ensinando e pontuando, e presta atenção que o Senhor Jesus, ele sublinha muito claramente, até para que nós possamos pensar como igreja, como servos do Senhor, como corpo de Jesus Cristo. Ele coloca de maneira sequencial, e Mateus, como nenhum dos outros evangelhos, né, nem Lucas, nem Marcos, nem João, colocam assim, numa linha de raciocínio doutrinária maravilhosa, fundamentada, né? O que deve vir primeiro, o que deve vir em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar, e assim vai no crescendo. Então, por exemplo, Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, né? O que significam as bem-aventuranças? Na minha lógica, no meu raciocínio, na minha maneira de estudar, são 10, né? 10 pontos. Os 7 primeiros são divididos em 4 e 3. Os 7 primeiros falam de 4, da minha vida em relação a Deus, das bem-aventuranças. Os 3, da minha vida em relação aos meus pares, ao meu próximo. A oitava bem-aventurança diz respeito ao resultado, à consequência de uma manifestação das 7 bem-aventuranças anteriores. Depois vem a bem-aventurança de número 9, que fala sobre a perseguição, não agora porque eu tenho caráter cristão, mas agora porque eu falo, eu exponho, eu expresso esse evangelho, esse caráter cristão. E em 10º lugar, que é a 10ª bem-aventurança, que é o me alegrar, eu me regozijar. O que significa regozijar na palavra de Deus? Significa alegria com festa, alegria com dança, alegria com celebração. Não é apenas agora a alegria interior, mas é a alegria que transpõe, que transborda, que contagia aqueles que estão ao nosso redor. Então, as bem-aventuranças dizem respeito ao caráter cristão. As bem-aventuranças dizem respeito à minha natureza, que agora, de maneira voluntária, de maneira exclusiva, porque eu pensei, eu desejei e eu me derramei, então eu estou agora incorporando esse caráter. Eu preciso desesperadamente que essa natureza de Jesus Cristo se faça presente na minha vida. Eu preciso, de maneira interna, interior, de uma constatação pessoal, individual. Então fala do quê? Fala do caráter cristão. A partir de agora, Mateus capítulo 5, versículo 13, vai falar da influência cristã. E presta atenção no que eu vou falar para você nunca mais esquecer. O que nós percebemos no dia a dia, no cotidiano da igreja, no geral? É que a igreja, no geral, não que ela não se preocupe com a didática, com a doutrina,
com ensino, com estudo da palavra, não é isso. Mas o que nós percebemos é que, devido às programações, aos eventos, esse estudo da palavra de Deus, essa questão, desculpe eu falar assim, mas de maneira didática, essa questão exaustiva de ler a palavra, de buscar a palavra, fica no segundo ou no terceiro plano. Ao passo que você aprende na palavra de Deus, e a própria palavra de Deus diz a respeito disso, que o ensino vem em primeiro lugar. Por quê? Porque é a palavra que vai me alimentar, é a palavra que vai me acrescentar, é a palavra que vai me fazer crescer, para que depois, numa segunda etapa, esse evangelho seja pregado. Então o que Jesus faz? Jesus mostra primeiro o fundamento. O que é ser um cidadão do céu? O que é ser um súdito do reino dos céus aqui na terra? O que é ser um representante legal, espiritual, moral desse reino celestial, onde tem um rei, onde eu sou o súdito desse reino, porque eu produzo exatamente aquilo que a Constituição desse reino rege, que são na minha interpretação, 10 bem-aventuranças. 7 que se dividem em 4 na minha relação com Deus, 3 na minha relação horizontal, né? A minha relação com os meus pares. 8ª bem-aventurança, que é o resultado de uma identidade divina em mim, né? De uma natureza divina, de uma constatação que eu fui enxertado à videira verdadeira. Então eu terei essa perseguição naturalmente. Eu serei perseguido pelo mundo, porque eu não sou do mundo. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Então isso faz parte. A 9ª bem-aventurança é a perseguição, porque aí sim eu estarei falando, eu estarei me expressando naquilo que é o meu sentimento, o meu coração. Na verdade, eu estarei sendo provocado. Melhor dizer assim, eu estarei sendo provocado a falar algo. E nessa provocação eu sofrerei mais perseguição ainda. É uma segunda perseguição. A primeira é por causa do meu caráter. A segunda perseguição é porque eu estou expressando. Eu estou sendo provocado na minha linha de raciocínio, na minha maneira de conduzir a minha vida, na minha maneira de pensar, na minha maneira de proceder. Então, essa situação vai me levar a uma segunda perseguição. E a última bem-aventurança é quando eu me alegro. Como os discípulos dizem lá em Atos, né? Que se alegraram por serem açoitados, por serem indagados, por sofrerem perseguição, prisão, porque eles eram parecidos com Jesus Cristo. A alegria consistia nisso. Não pelo problema, não pelo flagelo, não pelos açoites, pelas chicoteadas que eles levavam, não pelas prisões pelas quais eles passaram, não é essa a questão. Mas a questão era uma alegria que suplantava esses problemas, essas dificuldades, porque eles se pareciam com Jesus. A constatação é que eles se pareciam com Jesus. Então esse é o caráter. Agora do versículo 13 em diante, vai falar sobre a influência cristã, que eu quero ler com você. Mateus capítulo 5, versículo 13 diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, insípido significa sem gosto, né? Sem conteúdo, não tem razão de ser. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Por nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Veja só, que não é que Jesus está amaldiçoando, mas é porque Deus não amaldiçoa. Mas o que Jesus está falando? Que o resultado de um sal insípido, um sal sem sabor, é que ele será pisoteado pelos homens. Ou seja,
A maldição está em não ser, não carregar as propriedades do sal. E quais são as propriedades do sal? O sal, naquela época, não tinha refrigeração, não tinha geladeira, não tinha freezer, né? Não tinha como conservar os alimentos de maneira refrigerada. Então o sal, ele tinha essa propriedade, tinha e continua tendo até os dias de hoje, né? Ainda nós temos bastante alimento salgado, né? Por exemplo, os peixes, né? Bacalhau, por exemplo. O bacalhau era salgado para quê? Para que ele seja conservado. E ele fica conservado ali por meses, por causa daquela quantidade de sal que está sobre o peixe. Mesmo sendo um peixe, né, que tem uma validade de horas, de um dia no máximo, e fica ali por alguns meses. Por quê? Porque está salgado, porque está carregado de sal. Então o sal tem essa propriedade, porque o sal também tem uma segunda propriedade, de trazer sabor. E para mim que meu biotipo já expressa a minha vontade de comer. Então para mim que gosto de fazer comida, por mais que eu tenha todos os temperos ali, né? Sei lá, eu sempre gosto de comprar esses temperinhos, né? Que vende por aí, geralmente em casas que tem, que vende grãos, né? Então tem cominho em pó, tem um negócio que eu fiquei sabendo ontem que chama, né? Que você faz, que dá pra gente fazer em casa barbecue, né? Que chama fumaça, né? Mas é um produto, né? Um produto da terra, um produto natural, chama fumaça, que você compra em pó e ajuda você no tempero da carne, né? Para dar aquele gostinho, aquele sabor de defumado, né? Então tem, enfim, tem vários temperos, né? Tem o tempero Ana Maria, fazendo alusão a Ana Maria por causa que ela tem aquele programa de fazer de culinária. Edu Guedes, né? Tem os alimentos. Cuidado com esse tempero, hein? Porque esse tempero carregam pedacinhos assim, ainda que desidratados, de cenoura. Então, dependendo da comida que você vai pôr, você não pode pôr esse tempero, porque se você deixar a comida para outro dia, vai ficar com um cheiro assim, meio de azedo, mas não é porque a comida está azeda, é o tempero, porque tem cenoura, né? Eu prefiro o sal normal, a salsinha, o cheiro verde e tal, mas se não puder, compra aquele desidratado, mas sem ser o Edu Guedes e Ana Maria, tá vendo? Então conheça esse tempero. Então você tem todos os temperos, mas se não tiver o sal na medida, ainda que seja uma pitadinha, qualquer tempero que você colocar no alimento, ele vai ficar assim, sem sabor, vai ficar faltando alguma coisa. Por quê? Porque é o sal. O sal é quem traz o sabor. O sal é quem produz sabor, que acentua o sabor do alimento, o sabor dos temperos. Então ele é maravilhoso. Mas Jesus fala que nós somos o sal da terra. Não é o sal do saleiro, mas é o sal na terra. Por quê? Porque nós não devemos ter uma vida monástica, uma vida de monasteiro, né? Não. Nós devemos estar na escola, na faculdade, no trabalho, na família, em todos os lugares, em todos os ambientes. Mas nós devemos ser o sal que conserva, que a simples presença faz a diferença. Quando a gente ouve alguns testemunhos do pessoal que tinha como prática religiosa as religiões afro-brasileiras, e dentro dessas religiões afro-brasileiras, as mais extremas, vamos dizer assim, fazia dentro do seu ritual, às vezes as pessoas tinham ou têm ainda, né, que ir até o cemitério, comprar ou alugar ou locar, né, um defunto lá, um cadáver. Isso é normal lá dentro de algumas práticas afro-brasileiras.
E quantas vezes eu já ouvi, você também deve ter ouvido, de testemunhos de pessoas que vão até uma sepultura, né, que o coveiro lá, macomunado com essas religiões, vai lá, mostra para a pessoa paga para o coveiro, né, para fazer isso, e vai lá, desenterra, e quando desenterra, a própria pessoa que está junto ali, o sacerdote daquela religião, que está possuída de uma entidade, fala, não, esse aqui não mexe não, porque esse corpo pertence ao homem lá de cima. São vários testemunhos, não é um, dois ou três, eu já ouvi vários, de pessoas que por causa dessa constatação daquela entidade, a pessoa fica pensando, como é que o homem lá de cima, que não deixa nem que toque nesse defunto, para fazer as práticas lá das entidades. Que Deus é esse, que até de um defunto que não tem mais vida, ainda permanece, ainda conserva de alguma maneira aquele corpo, aquele cadáver. Que Deus é esse? Então por quê? Por que eu estou falando tudo isso? Porque o sal da terra, ele por si só, quando não está insípido, ou seja, sem gosto, mas ele conserva as suas propriedades, ele faz a diferença. E o que nós percebemos como igreja hoje? Que os servos de Deus não estão fazendo a diferença que deveriam fazer, por exemplo, na política. Por que dos escândalos? Por que disso tudo? E por que servos de Deus ali são praticamente pisoteados pelos homens, zombados pelos homens, e nós como igreja ficamos totalmente envergonhados pelos escândalos que acontecem até no mundo da política, de pessoas que deveriam ser sal da terra, mas não são sal da terra, não estão conservando aquele ambiente pelo simples fato da sua presença. Então você tem pastores, homens chamados homens de Deus, que pegam propina, que estão macomunados com situação de corrupção, né? Deputado ou senador ou isso ou aquilo que faz, enfim, não vou nem falar porque não dá tempo, mas você sabe de tudo isso. Por quê? Porque não fizeram a diferença. E só para constar, não vai dar tempo de ler, mas em Gênesis, a Bíblia fala que a maldade do homem, a corrupção do homem estava tão grande, lá em Gênesis, no comecinho de Gênesis, no tempo de Noé, né? A maldade estava tão grande que chegou um momento que a Trindade falou assim, me arrependi de ter formado o homem. Vamos destruir, vamos acabar, dizimar o gênero humano. É assim que acontece. Mas o Senhor viu a Noé, e Noé andava com Deus. E Noé era um homem piedoso e íntegro. E aí o Senhor se arrependeu e não destruiu mais o gênero humano. É exatamente isso que significa sal. Não é porque prega o Evangelho. Não obstante pregar o Evangelho seja necessário. Mas é a essência estar preservada. E essa essência, sim, essa essência fará a diferença. Alguém já falou no passado, né? Que não é pregar o Evangelho com palavras, mas é viver o Evangelho. É exatamente a dificuldade está aí. É por isso que o Senhor começa na sua constituição de reino, daí ser a maior pregação da humanidade, do universo, ser, né, o monte das bem-aventuranças, Mateus 5, 6 e 7, porque está aqui em uma linha de raciocínio. Primeiro, eu vou interiorizar. E o sal, ele é silencioso. Quando você se alimenta com uma comida normal, você sabe que tem sal. Você não está vendo, mas o sal está lá com certeza. Até mesmo quando põe um pouquinho mais de sal, você sabe que tem um pouquinho mais de sal.
Aí você fala, mas o sal, cadê o sal? O sal ele desaparece. Por quê? Porque é uma coisa interna, interior. Mas você sabe que ele está lá. Então é exatamente isso que acontece. Quando o Senhor falou para Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra, Abraão começou, mas e se tiverem 50? O Senhor vai destruir? Não, se tiverem 50, não. E aí Abraão vai diminuindo a quantidade de gente, vamos chamar piedosa, pessoas piedosas naquela região de Sodoma e Gomorra. Até que chega ao número de 10. E o Senhor fala, não, se tiverem 10, não vou destruir. Mas não tinham nem 10. Só tinha Ló, a sua esposa e as suas filhas. E diz a palavra do Senhor que Ló, ainda que a Bíblia fala que ele se sentia mal por aquilo que estava acontecendo na terra, ele não tinha poder, não tinha força para viver exatamente esse caráter de Deus, a natureza de Deus no seu cotidiano. Então o que Deus fez? Tirou Ló, as suas filhas e a sua esposa. E depois a gente vê o que acontece, né? No incesto de Ló com as suas filhas e com a esposa de Ló que vira estátua de sal. Então, eles estavam como que fragilizados, contaminados pela atmosfera de Sodoma e Gomorra de alguma maneira, porque não eram considerados totalmente justos. Porque foi melhor para Deus tirá-los do que deixá-los ali, porque com certeza eles seriam destruídos pelo juízo do Senhor. Então, ser sal da terra, em primeiríssimo lugar, é conservar as suas propriedades, para que o simples fato de estar naquele lugar, seja na política, na empresa, na família, seja no namoro, no casamento, na educação dos filhos, da relação dos filhos em relação ao pai, aonde estiver, por si só, somente na sua presença, as pessoas, o ambiente, a atmosfera, vai enxergar se você anda com Deus ou se você não anda com Deus. Isso é em primeiríssimo lugar, antes de pregar o Evangelho. Por quê? Porque a gente percebe que essas igrejas estão, e é saudável que estejam, preocupadas em pregar o Evangelho, mas nem sempre estão preocupadas, né, que nas suas fileiras tenham pessoas bem-aventuradas do nível das bem-aventuranças de Jesus Cristo. Por quê? Porque são contritos de coração, humildes de coração, porque são mansos, porque são pacificadores, porque são pessoas misericordiosas. Então isso precisa ser constatado, porque se essa natureza de Jesus não estiver enxertada na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa maneira de ser, então o sal da terra estará comprometido. O sal da terra não estará conservando as suas propriedades. E aí a maldição é ser pisado pelo homem, que é exatamente o resultado do versículo 13 do capítulo 5 de Mateus. Então, ser sal da terra é, em primeiro lugar, conservar, em segundo lugar, dar sabor, e em terceiro lugar, manter a integridade. Ao juízo do Senhor não se derrama no lugar aonde se constata um sal da terra. Assim aconteceu com a humanidade em relação a Noé. Assim aconteceu com a Babilônia em relação a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Assim aconteceu no Império Medo-Persa, em relação a Esther, a Mordecai, a Neemias, a Esdras e tantos outros. Elias no tempo de Acabe e Jezabel, Eliseu e tantos outros, que o simples fato de estarem naquele lugar
fazia a justiça de Deus reter, frear a justiça de Deus, porque a presença daqueles homens e mulheres fizeram a diferença. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? A palavra de Deus é maravilhosa e nós estamos aprendendo, desenvolvendo e vivendo a plenitude do Senhor. Minha tia Késia, bom dia, graça e paz a todos vocês, irmãos. Amém. Bom dia, Késia, Deus abençoe você, também a tua casa, a tua família, a Patrícia, a Karina, o Ivo, o Senhor esteja também sobre os netos, Deus abençoe a todos. A Alzira, minha tia Alzira também, um beijo, minha tia Alzira, estamos orando, né? A Eva também, Deus abençoe, Eva, o teu trabalho aí, espero que esteja dando tudo certo aí no teu trabalho, nas tuas vendas. Bispo Antônio, um beijo para você, Bispo Antônio, casa, família, Priscila, Suzy, netos, filhos, seu Mauro, a dona Elizabeth, Deus abençoe a todos vocês aí, o Walter também, Deus abençoe, Walter, sua casa, sua família, os seus queridos, em nome de Jesus, vamos orar, colocar diante do Senhor. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, e a nossa vida com Deus, desculpe falar dessa maneira, mas não brigue comigo não, mas eu vou falar, não é fácil ser um servo de Deus, não é fácil carregar, externar, né, a identidade cristã, a natureza de Cristo em mim. Não é fácil. Daí as bem-aventuranças ser um paradoxo, né? Bem-aventurados que choram, né? Bem-aventurados que são perseguidos, né? Por quê? Porque é fácil chorar? Lógico que não. É fácil ser perseguido? Também não. Mas quando eu estou sendo alimentado, estou sendo tonificado na palavra de Deus e na presença e no mover e no derramar do Espírito Santo sobre a minha vida, então é possível. É possível ser alegre, é possível ser manso, é possível ser equilibrado, é preciso ter bom senso, discernimento e sabedoria em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos os teus servos diante do teu altar, essa palavra maravilhosa, te agradecendo, te louvando ao mesmo tempo, clamando para que o teu Santo Espírito se apodere de nós, venha com seu batismo de fogo, se manifestando, nos exortando, nos edificando, nos consolando, nos ensinando e ao mesmo tempo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, para que nós possamos ser exatamente esse sal da terra que o Senhor deseja que nós sejamos, aonde estivermos, no nosso convívio diário, e sermos exatamente esses elementos que refreiam a justiça e o juízo do Senhor, por estarmos nesses lugares, por estarmos nesses ambientes, e porque o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Por isso, ó Deus, derrama-te sobre as nossas vidas, nossa casa, nossa família, os nossos queridos, filhos, netos, sobrinhos, tios, avós, pais, marido, esposa. Senhor, em nome de Jesus, derrama-te com a tua graça, com o teu poder de cura. Visita órgãos, coração, artérias, veias, fígado, rins, Senhor, olhos, em nome de Jesus, curando, visitando, restaurando, ressuscitando, em nome de Jesus. Nós repreendemos o diagnóstico e declaramos o poder da vida, a saúde do Deus vivo sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Te clamamos pelo nosso país, estamos às portas de novas eleições municipais. Senhor, tenha misericórdia, olha para a nossa terra, perdoa o nosso povo, perdoa-nos a todos nós como cidadãos brasileiros, como povo brasileiro, como nação brasileira. Perdoa-nos da nossa iniquidade, da nossa transgressão. Ó Deus, dos nossos pecados, sara a nossa terra, e nós te daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Deus te abençoe, o Senhor esteja sobre a tua vida, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, o teu cotidiano, o teu domingo maravilhoso em nome de Jesus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta, porque em tudo o Senhor é suficiente para te abençoar, para te trazer graça, vida abundante, ressurreição e mover das suas promessas sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém? Até as 4h30, hoje domingo, 4h30, estarei de volta aqui contando com você. Um beijo, Deus abençoe, até daqui a pouco às 4h30. Domingão maravilhoso para você, hein? Beijos, Deus abençoe.